Ah, imagina a escuridão. Mas, tipo, não aquela escuridão temporária de quando a gente apaga a luz do quarto antes de dormir, sabe? Aquela que basta esticar o braço pra acender o abajur. Uhum, é bem diferente. Exato, eu falo da ausência absoluta de luz. Uma parede negra mesmo, totalmente impenetrável. Um mundo sem iluminação pública, sem ruas pavimentadas, onde o limite do universo conhecido é, literalmente, até onde a luz de uma lamparina a querosene consegue alcançar. É um terror quase palpável, né? Com certeza. Para quem vivia nesse cenário, o desconhecido não era um conceito abstrato ou filosófico. Era um medo físico respirando ali, logo do lado de fora da porta de casa. É um ambiente que inevitavelmente molda toda a psique de uma comunidade. Olha, quando a sua visão alcança só uns 2 ou 3 metros, a mente humana preenche as sombras com monstros, com maldições, superstições. Sim, a imaginação quase solta. Exatamente. A sobrevivência passa a depender não apenas de evitar feras reais, mas de tentar a todo custo aplacar forças invisíveis. O que nos traz direto à nossa profunda análise de hoje. Nós vamos explorar a autobiografia A Far Journey, escrita por Abraham Mitri Hibani. A nossa missão hoje é extrair os detalhes mais fascinantes de como a mente de um jovem se liberta das amarras de uma sociedade feudal. Uma sociedade profundamente supersticiosa e baseada em clãs, né? Lá na Síria do século XIX. Isso mesmo. E ver como ele encontra, no fim das contas, a sua independência intelectual. Ok, vamos desvendar isso. Como exatamente era nascer nesse ambiente onde o clã ditava tudo? Bom, é fundamental estabelecer aquele tom analítico aqui, porque não se trata apenas da história de um indivíduo. É um retrato antropológico fascinante de uma comunidade inteira. Uma comunidade em Elsewhere, certo? Isso, a cidade onde o autor nasceu. Lá, a sobrevivência não dependia do mérito pessoal ou se você era bom no que fazia. Dependia da lealdade cega ao clã. O indivíduo era só uma célula num organismo muito maior, e a proteção vinha puramente da força do nome da sua família. O que fica muito claro logo na noite em que ele nasce. Nossa, sim. Essa dinâmica de clãs se mostra na sua forma mais crua bem no nascimento do autor. É que, lendo nossas fontes, eu notei essa rivalidade histórica extrema entre os Ribani, que era a família dele, e os Girdak. Uma guerra constante. E a ironia do destino nesse dia é simplesmente impressionante. Na exata noite em que a família Ribani estava lá comemorando o nascimento do Abraham, chamando o bebê de um novo guerreiro para engrossar as fileiras. Caramba, já nasce com uma função militar, tipo isso? Pois é, e a poucas ruas dali, na mesma noite, a família Girdak estava chorando a morte de um dos seus combatentes. É a vida operando num jogo de soma zero absoluto. Exato. O ganho de um grupo era celebrado, enquanto o outro vivia uma tragédia literal. O que já define um tom terrível para a infância dele, né? Mas e dentro de casa? A fonte cita que os pais eram iletrados, o pai era um pedreiro honesto, mas que vivia afogado em dívidas. Dívidas pesadíssimas. Sim, com juros de 12% ao ano para um francês, como isso acontece no interior da Síria naquela época. É o choque do mundo arcaico com o capital europeu, sabe? O pai tentava investir para melhorar de vida, mas acabou preso num sistema financeiro que ele não tinha como vencer. E a mãe dele, por outro lado, parecia ser a força motriz ali dentro. Ela é descrita como a líder intelectual da casa. Totalmente destemida. Sim, uma mulher que não tinha medo de nada e que nomeou o menino em homenagem ao próprio pai, chamando ele de Ibrahim o Tigre. O que mostra muito sobre o que eles valorizavam: força e resiliência. E essa dureza se refletia até na casa onde eles moravam. Era uma casa de pedra com um teto de terra plana. Ah, a história do teto, eu fiquei perplexa com isso. É um trabalho sem fim. Muito. A tarefa diária, de todo santo dia, era subir lá com um rolo de pedra maciço e ficar compactando a terra para evitar que a chuva entrasse e transformasse tudo em lama. Imagina o esforço físico só para manter um teto sobre a cabeça, literalmente. E do lado de fora, a tensão não diminuía. As lutas de clãs eram batalhas que envolviam centenas de homens. Com gritos, pedradas. Isso. E o mais curioso é que elas começavam por motivos absurdamente triviais. Tipo o quê? Mulheres do clã brigando para ver de quem era a vez de pegar água na fonte da aldeia. Nossa, isso virava uma batalha campal. Virava.
Mas o ponto-chave é que essas brigas raramente resultavam em mortes. O que me faz pensar numa analogia muito nossa. É quase como observar torcidas organizadas de futebol em dia de clássico. Perfeita, bem por aí. Porque a rivalidade é herdada no nascimento, ninguém escolhe o lado racionalmente, e as brigas são muito mais sobre fazer barulho, exibição de força e humilhação, né? O negócio lá era pisar no pescoço do inimigo para mostrar dominância, não exterminar o outro lado. Exatamente. E essa vida dura, limitada a uma arquitetura de pedra e a defesa constante contra os vizinhos, acabava criando uma sensação de vulnerabilidade profunda. E quando a gente não tem controle sobre a economia ou a sociedade, A gente tenta controlar a natureza, através do misticismo. o que nos leva à história das árvores. Eu ri e fiquei com pena ao mesmo tempo, lendo sobre os carvalhos imponentes que eram vizinhos da família. Hoje a gente acharia lindo, faria uma sombra maravilhosa. Mas não para eles. O fascinante aqui é entender essa relação estritamente utilitária com a natureza. A estética não valia nada. Absolutamente nada numa terra tão pobre. Aqueles carvalhos faziam sombra nas amoreiras da família, e as amoreiras eram valiosas porque alimentavam o bicho da seda. Então as árvores grandes eram vistas como ladras de nutrientes. Uma árvore bonita era tipo um inimigo financeiro. E as tentativas deles de matar os carvalhos parecem um roteiro de comédia mágica. Fizeram de tudo. Fizeram orações que, obviamente, fracassaram, chegaram a subornar São João. Com azeite e moedas, não foi? Sim, levaram oferendas para o santo, matar a árvore. Chamaram mágicos que supostamente usavam água com a essência de Satanás nas raízes e até procuraram alguém na aldeia que tivesse olho gordo para secar a planta no olhar. E o detalhe mais incrível é que havia uma solução muito real. O mercúrio. Ah, é verdade. Mas o pai recusou, né? Ele recusou porque sentia que usar um elemento físico, químico, para destruir a árvore de propósito seria um assassinato. A magia e o santo podiam agir, mas sujar as próprias mãos, não. Que moralidade específica, caramba! E toda essa cultura mística gerava muito em torno da criação do bicho da seda, o famoso moção. A economia deles dependia daqueles insetos. Sim, exigia uma delicadeza absurda para transferir as larvas microscópicas. E, para proteger o local de formigas e ratos, em vez de veneno, eles faziam aspersão de água benta nos pilares da casa. O sagrado e a sobrevivência andavam de mãos dadas o tempo todo. Mas você mencionou escuridão no começo. O terror das noites, iluminadas só por aquela lamparina fraca. Pois é, as mães usavam ameaças de hienas e camelos selvagens para manter as crianças quietas no escuro. Mas teve uma história vívida que ele conta que me deixou até aflita. A dos trapos de querosene. Essa mesma. Ele estava brincando de acender pequenos trapos com querosene no escuro. Um perigo gigante por si só. Aí ele deixa cair um desses trapos. No reflexo de tentar pegar o negócio no chão, na escuridão total, ele agarra um escorpião. E é picado imediatamente. Eu fiquei pensando em como a nossa mente lida com a escuridão absoluta hoje. A gente não tem ideia. Imagina você tentar pegar o celular que caiu no chão escuro do quarto e, em vez do celular, você agarra um cacto gigante. Nossa, é uma boa comparação. Só que no caso dele, um cacto que injeta veneno e causa uma dor letal e um trauma real. O escuro escondia perigos de verdade. O que só reforçava o medo do mundo natural. E como contraponto a essa natureza hostil e silenciosa, eles tinham a teatralidade da vida em sociedade, né? Os iguais. As festas de casamento eram o ápice disso tudo. Eram dias de dias e festividades. Eles convidavam a cidade inteira. Menos os inimigos mortais do clã, claro. Obviamente, esses não entravam. Mas tinha até simulação de batalha na recepção, com espadas de verdade. E a noiva, a exigência era que ela ficasse em silêncio absoluto. E tem aquele detalhe dos olhos. Sim, ela tinha que andar com as pálpebras caídas, os olhos quase fechados, para demonstrar passividade e dignidade. Tudo era uma grande performance.
As crianças faziam literalmente encenações litúrgicas pela cidade. O milagre de Lázaro. Eles iam de porta em porta. O menino deitava no chão fingindo estar morto e a irmã dele tinha que beliscar o pé dele com força para ele saber a hora certa de ressuscitar e pular. Uma coreografia sagrada, mas meio caótica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Tem a história da festa da Epifania, o Elditas. Eles acreditavam piamente que todas as árvores do mundo se ajoelhavam quando Cristo passava durante a noite. Com duas exceções super específicas. Exato. A amoreira não ajoelhava por orgulho, porque dava seda rica, e a figueira não ajoelhava por rancor bíblico. Mas o que me matou de rir foi o caso do Abu Simão. Ah, o cara que foi tomar banho no rio gelado? O próprio. Ele era super devoto. Deixou as roupas penduradas numa árvore na beira do rio para dar um mergulho sagrado. Quando ele virou, a árvore supostamente tinha levantado para reverenciar a passagem divina, deixando as roupas dele lá no topo super alto. E o que ele fez? Ele teve que escalar nu para recuperar as coisas. E eu dou um passo atrás aqui. Como é que um cara devoto, congelando, pelado, escala um chopo altíssimo e em nenhum momento pensa, peraí, alguém pregou uma peça e subiu minhas roupas. Não, ele aceitou o milagre. Se conectarmos isso ao cenário geral, a gente percebe como o misticismo não era questionado. Ele era a lógica daquela sociedade. Tinha a história da massa de pão também, né? Sim, eles penduravam massa de pão nas árvores durante essa época sagrada, acreditando que ela fermentaria sozinha, sem fermento, só pela força da fé. Muitos desses rituais de deixar oferendas nas árvores ou nas fontes de água eram práticas pré-cristãs, devotadas a deusas como Astarte, que foram perfeitamente adaptadas para o cristianismo ortodoxo. A fé deles era um amálgama puro de sobrevivência e folclore. E esses rituais organizavam a vida naquele microcosmo apertado de Auschwitz. Mas a dívida da família começa a cobrar o seu preço. E a mágica começa a quebrar. Exato. Eles são forçados a se mudar em busca de trabalho para pagar o tal francês. E o choque com um ambiente um pouco mais amplo, industrializado, começa a destruir essa visão mágica do mundo que o menino tinha. Própria viagem já tem os seus percalços supersticiosos. Eles se mudam para Beter Ter e vão montados num burro. No caminho, os vizinhos cruzam com eles e ficam cuspindo no chão sem parar. Tudo para afastar o suposto mau agouro de um corvo que passou voando. Imagina a cena. Mas chegando em Beter Ter, o baque é grande. Ele descobre a existência dos drusos, que eram os nobres, os sheiks da região. Ele, de repente, se vê numa posição onde tinha que beijar a mão desses líderes, pessoas poderosíssimas que tinham o hábito de jurar pelas próprias cabeças. E há um contraste enorme aí, porque apesar de opressores, de certa forma, esses nobres drusos demonstram uma compaixão inesperada. Quando o irmão de 5 anos do autor infelizmente falece, são esses mesmos nobres que organizam um funeral imenso e digno para o menino. O que deve ter dado um nó na cabeça dele. Quem são os inimigos, quem são os aliados, as linhas dos clãs começam a ficar borradas. Totalmente. E o choque de realidade fica mais duro com o trabalho infantil. Aos 9 anos, ele vai parar na fábrica de seda do francês, um tal de Fertone. E o contato com o capataz Dawood. Dawood era a encarnação da crueldade industrial. Um covarde e tirano que batia nos trabalhadores, que eram na maioria crianças. Foi tanta opressão que aos 14 anos o Abraham foge e decide se tornar pedreiro com o pai. Troca uma exploração por outra, basicamente. Mas um trabalho muito mais físico, braçal. E é aí, no campo, que ele presencia a invasão dos gafanhotos. Nossa, os gafanhotos. Isso pareceu o fim dos tempos. Uma nuvem verde amarelada tão densa que, de acordo com o relato, bloqueou o sol completamente. O dia virou noite. E de repente você vê todo mundo, nobres, drusos, camponeses pobres, pessoas que talvez se odiassem em dias normais, todo mundo unido, batendo em latas, atirando para o céu com espingardas velhas e rezando desesperadamente por um vento forte que levasse a praga embora. Então o que tudo isso significa? É o ponto de virada na mente dele. Sim. Esse trabalho extenuante de pedreiro, as caminhadas longas à noite carregando ferramentas pesadas de pedra, e aí vê o céu ser coberto por pragas. Mostrou para ele que o trabalho braçal não era apenas difícil, mas fundamentalmente vulnerável. Não tinha romance nenhum na pobreza extrema. Você podia ser engolido pela natureza a qualquer instante. Essa insatisfação latente
precisava de um catalisador. E ele veio na forma de uma amizade. Ele conhece o Iskander, que era o único garoto daquela cidade que frequentava uma escola interna, O Iskander vira tipo uma janela para o mundo exterior. FIA. E ele traz histórias sobre um país muito, muito distante chamado América. Isso cria uma urgência brutal no autor. Ele percebe que magia não enche barriga e não paga dívida. Clã nenhum ia protegê-lo do trabalho braçal. A única forma de escapar daquela servidão e da ignorância era através do conhecimento formal. O que nos leva à revolução dele. A grande virada. Aos 17 anos, ele toma a decisão drástica de ir para a escola americana protestante em Sulkelgarb. E ele rejeitou ativamente a escola clerical dos greco-ortodoxos, né? Sim, ele disse que os alunos de lá pareciam dóceis demais. Ele queria debate, queria pensamento expansivo. Mas a chegada dele na escola é cômica. Ah, o baú. Eu amei essa parte. Ele chega todo orgulhoso com um baú que ele mesmo tinha acabado de pintar de amarelo brilhante para parecer chique. Só que a tinta não tinha secado. E o baú amarelo manchou tudo e todo mundo em volta. Uma entrada triunfal, só que ao contrário. Mas as manchas de tinta não foram nada perto dos choques culturais dentro da escola. Tudo era novo, até o jeito de dormir e comer. Imagina, a vida toda dormindo num chão de terra e de repente ele tem que dormir em tábuas elevadas, tipo uma cama rústica. E nas refeições, em vez de sentar no chão, ele tinha que se equilibrar naqueles bancos de madeira duros. E ter o choque espiritual também. O espanto de ver um professor, um homem leigo que não usava batina, abençoar a comida antes do jantar. Isso era inconcebível para ele. Algo que era função exclusivíssima dos padres na vila dele, agora estava sendo feito por um homem de terno. O estudo da Bíblia mudou muito também, não? Demais. A abordagem na escola americana era completamente desprovida daquele misticismo. Por exemplo, a explicação que deram sobre o Santo dos Santos no templo. De que não era um lugar mágico isolado fisicamente, né? Isso. Ele percebe que a religião podia ser analisada, interpretada, e não apenas temida. Isso deu tanta confiança a ele, que logo ele tentou fazer o seu primeiro sermão. Que durou incríveis 2 minutos. Foi rápido. Muito rápido. Ele relata que o nervosismo foi tanto que, lá do púlpito, os rostos da audiência pareciam ficar gigantes e muito assustadores. Mas ele aguentou firme. E quando ele retorna para a vila nas férias escolares, a dinâmica muda. Ele volta não como o menino do clã, mas como o erudito, o único que dominava as letras. E isso traz uma responsabilidade bizarra. Tem aquele processo muito engraçado e complexo de escrever uma carta para a esposa de um vizinho chamado Yusuf. A diplomacia da aldeia. Sim, o Yusuf estava longe e a esposa precisava de dinheiro. Mas naquela cultura, você não escreve uma carta direta dizendo marido, mande dinheiro. É uma ofensa à honra. As vizinhas se juntaram ao redor do Abraham, certo? Fizeram um círculo ao redor dele e elas ficavam debatendo o que ele devia escrever nas entrelinhas da carta. Ele tentava desesperadamente decifrar como cobrar o homem sem ofender ele, usando metáforas floridas ditadas por um bando de vizinhas fofoqueiras. É o peso de ser o tradutor cultural. E isso vai escalar para uma ruptura séria com a família e com a cidade. A adesão ao protestantismo. Foi um escândalo. Absoluto. Ele rompe com a igreja greco-ortodoxa e tem aquela cena tensa e cinematográfica dentro de casa. Quando o padre vai visitar. Exato. Era um período de jejum estrito, sem carne. E lá estava o autor, comendo tranquilamente o seu pedaço de carne na mesa da família. O padre greco-ortodoxo viu isso e surtou. A fonte diz que ele tenta dar um chute violento na mesa do autor para derrubar a comida. Só que o Abram, de 17 anos, não é mais aquele menino tímido do escuro. Ele não se encolhe. Ele expulsa o padre da própria casa e depois sobe no telhado. Do alto do telhado de terra plana, ele grita para quem quisesse ouvir que agora ele era um protestante. Ele literalmente gritou do telhado, e a resistência da comunidade foi pesada. Eles zombaram dele impiedosamente depois disso, chamando de herege, ovelha perdida. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre o preço social da educação. O conhecimento tirou aquele jovem do chão de poeira e libertou ele da servidão do trabalho braçal, mas, simultaneamente, o alienou da sua própria comunidade.
Ele virou um forasteiro em casa. Sim, ele perdeu aqueles rituais de infância que, por mais absurdos que parecessem de fora, davam a eles um senso profundo de pertencimento. É uma transição que dá o que pensar. Recapitulando essa nossa jornada de hoje. A gente acompanhou um menino que vivia morrendo de medo de árvores com olho gordo, que tomou picada de escorpião catando trapo no chão de terra no escuro, num lugar onde clãs se espancavam na rua, e vimos ele virar um livre pensador que confrontou fisicamente a autoridade religiosa da sua própria vila. Um salto evolutivo em uma única geração. Sim, ele buscou conhecimento acima da aprovação do seu clã, da sua família, o que me leva a um pensamento final para quem está nos ouvindo hoje. Uma reflexão baseada nessa vida incrível. Será que a verdadeira emancipação intelectual sempre exige que a gente se torne, de certa forma, um estrangeiro da nossa própria terra? É um preço alto. Muito alto. Ao ganharmos o mundo lá fora através da educação e da razão lógica, qual é aquela parte mágica de nós mesmos? Aquele conforto quentinho das crenças compartilhadas da infância que a gente é obrigado a deixar para trás e que, vamos ser honestos, nunca mais poderemos recuperar. A inocência, uma vez perdida para a razão, não volta. É uma perda e um ganho simultâneos. Exato. Deixo essa provocação com todos que estão acompanhando a gente. Eu agradeço imensamente a quem nos ouve por embarcar nessa profunda análise com a gente hoje. Continuem curiosos, sempre lendo, sempre questionando o mundo, os mitos e as paredes ao redor de vocês. E até a próxima.